dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos concede de aqui estarmos. Sem perca de tempo, nós temos aí muitas coisas para falar e outras coisas para realizar também, como a nossa escola bíblica. Convido você a abrir a sua Bíblia ou através do seu celular, o impresso em 2 Pedro, capítulo 3. Também será projetado aqui, os irmãos podem acompanhar a leitura. Muito bom quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente louva, porque nós estamos falando com o nosso Senhor. E quando agora a gente para ouvir, para ler, para meditar e escutar a palavra de Deus, é o próprio Senhor falando aos nossos corações. E Ele aqui muito bem quer falar conosco, através de 2 Pedro, capítulo 3, que assim diz a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo e separados, preparados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, não querendo que nenhum venha a perecer, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Virá então como ladrão o dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se derreterão ou se desfarão, abrasados se desfarão diante de tudo isso. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, esforçávamos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, ao ser arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Deus amado e Deus querido, a Tua palavra é o Senhor falando conosco.
Nós somos os teus pequenos servos e servas que submete o coração para ouvir o teu ensinamento, para colocar em prática, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de mais nada, o que acabamos de ler foi uma epístola. Uma epístola que vem falando acerca de um tema, de uma doutrina, que é a maior de todas as doutrinas que ainda não aconteceu, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. E ela é o ápice, é o fim da história da humanidade como nós conhecemos, porque quando Jesus voltar, todas as coisas que agora existem deixarão de existir, vindo novos céus e nova terra. Então essa é uma doutrina de excelente importância, que pouco tem sido falado e muitas vezes até confrontado, até mesmo negado, desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo da igreja e também nos dias de hoje. Por isso que é importante que a igreja tenha uma boa doutrina para ser uma igreja saudável, para ser uma igreja que caminha bem. Uma igreja sem doutrina, ela não tem saúde. Ela é uma igreja doente, ela é uma igreja sem raiz, ela é uma igreja sem um bom alicerce. A doutrina da palavra de Deus é necessária para que a nossa igreja seja uma igreja saudável, uma igreja que anda conforme a vontade do nosso Senhor. Por isso que eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre esse tema, a volta de Jesus Cristo, para que com essa doutrina pura, a nossa igreja seja uma igreja saudável. E, antes de mais nada, por ser uma epístola, às vezes a gente esquece ou não sabe o que é uma epístola. Rapidinho, epístola é um documento enviado, que os apóstolos enviavam quando eles não podiam estar num determinado lugar e tinha um assunto importante que precisava ser tratado. Então, eles escreviam as epístolas, mandavam, certo, para que o assunto fosse tratado. Depois, se Deus assim permitisse, eles iam até o lugar e também continuava falando se assim fosse necessário. Nós temos vários autores, mas o texto cita dois, que é Paulo e Pedro. E os dois têm uma pequena diferença nas suas epístolas. Paulo, por exemplo, é mais pedagógico. Ele é aquele que numa primeira parte apresenta a doutrina e numa segunda parte gasta um tempo fazendo a sua aplicação. Pedro não. Pedro, ele, ao mesmo tempo que ele apresenta a doutrina, ele já apresenta a aplicação. E assim ele vai trabalhando. E a gente vai adotar esse jeito de Pedro mesmo, de falando e aplicando, para poder aproveitarmos o máximo aí do tempo que nós temos. Pedro também escreve uma epístola que é considerada universal, geral, para vários destinatários, pessoas ou lugares podem ser enviados. No caso, as duas epístolas, ele escreve para 5 províncias romanas, que nem foi ele que plantou, foi o apóstolo Paulo. Mas ele sente na autoridade de Deus de enviar esse documento, porque tem um assunto muito importante para ser tratado com esses irmãos. Paulo, as suas epístolas é mais direcionadas, ou a determinados lugares, ou a determinadas pessoas. Por isso que ele vai escrever uma carta para Roma, 2 cartas para Coríntios, para a igreja da Galácia do Sul, para Filipos, para Colossos, 2 para Tessalônica, e depois vai escrever também para pessoas específicas. Ele escreve 2 para Timóteo, uma para Tito, uma para Filemon. Ele é bem específico no que ele está fazendo. Pedro escreve uma carta geral, serve para 5 províncias. É para eles que ele está escrevendo, é para crente, é para irmão, é para servo, é para lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que estão passando por uma certa situação. E aí então ele vai falar, irmãos, essa aqui é a segunda carta que eu vos escrevo. Claro, a primeira está aí, está fácil, a gente já sabe. E em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então Pedro está falando, olha, o que eu quero fazer aqui é só lembrar o que você já sabe. Isso é tão bom, alivia a gente, porque muitas vezes a gente chega na igreja, se você chega na igreja achando que o pastor vai pregar uma coisa muito nova, normalmente você vai ver um sermão repetido, um tema repetido. Porque Pedro está falando aqui, ele está dizendo, eu só quero lembrar para vocês aquilo que você já sabe. Para poder tratar esse assunto, vocês só têm que lembrar aquilo que já foi ensinado a vocês. E o que ele vai falar é o seguinte, e a fonte que eu vou buscar é o quê? São palavras que os santos profetas já disseram, bem como o Senhor Jesus Cristo, e o ensinamento que os seus apóstolos transmitiram para você. Então Pedro está falando, olha, eu vou lembrar de coisas que a Escritura, que a palavra de Deus fala, e não tem outra fonte. E, meu irmão, entenda isso, não tem outra fonte. Ou é a Bíblia, ou não é nenhuma outra fonte. Ah, eu tenho da parte de Deus, eu tenho uma revelação especial aqui para poder levar. Não tem não, irmão, isso aí é carnal, é infernal. Porque a Bíblia é a única fonte, com certeza, da vontade de Deus que Ele deixou para nós aprendermos. E isso os irmãos já sabem. Isso os irmãos já sabem. Então Pedro está continuando lembrando, falou, olha, o que eu vou falar para vocês não é coisa nova. Os profetas já falaram, o Senhor Jesus já falou, os apóstolos já falaram.
E ele então faz o primeiro alerta, que ele fala que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Os últimos dias, o pastor já viu o pastor explicando aqui várias vezes, os últimos dias é desde que Jesus subiu até que Jesus volta, esses são os últimos dias. E como é que a gente tem certeza disso? É porque a primeira coisa que Jesus alerta no seu sermão profético em Mateus 24, dali para frente, ele vai falar, cautelai-vos. O primeiro sinal que ele fala, cuidado com os falsos mestres. E falso mestre é o seguinte, desde quando surgiu um pregador, desde quando surgiu um evangelista, desde quando surgiu alguém que falou de Jesus, o falso mestre já surgiu também. Então, se o primeiro sinal de que estamos nos últimos dias é o surgimento de falsos mestres, aqui Pedro já está combatendo falsos mestres, falsos profetas, falsas pessoas. Ele mesmo já dizia, estamos nos últimos dias. Muito bem. Pedro então vai alertar, falar, olha, vai surgir uma turma, está surgindo uma turma, em cumprimento do que se dizia que eles iam surgir, que são escarnecedores com os seus escárnios. O que quer dizer isso? Pessoas que chegam zombando, pessoas que simplesmente tratam as outras pessoas com escárnio, com zombaria, com humilhação, com desdém, e é isso que eles estão fazendo, porque eles vêm andando nas suas próprias paixões e fazem a seguinte pergunta, onde está a promessa da sua vinda? Jesus está demorando. Cadê? Ele vai vir mesmo? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque desde o princípio, desde quando os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí Pedro vai chegar e vai falar assim, irmãos, esse povo está dizendo que o mundo é a mesma coisa desde quando foi criado. Eles estão esquecendo de uma coisa, que houve um juízo lá atrás, o dilúvio. Pedro vai começar agora a falar, eles estão falando de coisas, parece até que eles não têm conhecimento do que a palavra de Deus fala, porque na verdade o mundo lá atrás, que surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, aquele mundo lá atrás já recebeu um primeiro juízo e foi afogado em água. Mas quando Pedro fala que deliberadamente eles esquecem, o Pedro está querendo dizer o seguinte, eles não estão com problema de esquecimento e de conhecimento, não. Na verdade, nós temos aqui um problema de âmbito moral. Se eles são aqueles que andam conforme as suas próprias paixões, o dilúvio está sendo negado, o juízo de Deus no passado está sendo negado, e eles esquecem isso, ou estão querendo demonstrar esquecimento disso, porque eles querem, por vontade própria, é porque é o seguinte, eles querem continuar fazendo uma vida de paixão carnal, vontade, fazendo as suas próprias vontades, sem se preocupar com o juízo. Porque se eles não creem no juízo, se eles não pregam o juízo, se eles não pregam que um dia teremos que prestar conta de todas as coisas, então ele pode, como ele não pode mudar essa doutrina, o que ele faz? Ele nega. Ele nega, e esse povo então vai falar, não, o mundo está do mesmo jeito desde quando foi criado. E Pedro vai falar, não, lá atrás já teve um juízo. E aqui, há poucos finais de semana atrás, você pode procurar no canal da nossa igreja, teve uma pregação abençoada sobre esse juízo. Falou aos nossos corações, eu estava aqui, eu vi como os irmãos reagiram, como Deus falou profundamente através do seu servo pastor Jean, acerca daquele dia do dilúvio. Se você não assistiu, assiste lá. Esse juízo aconteceu, Pedro está falando, aconteceu. E outra coisa, os céus que agora existem e a terra já estão sendo entesourados por um outro juízo, e agora um juízo final. Esse juízo final é um juízo de fogo. Antes foi em água, agora foi em fogo. E aqui, até hoje, se você souber, me fala, tá? Porque eu não assisti. Até hoje, um filme que Hollywood pudesse reproduzir uma destruição global, como Pedro vai falar aqui na sua carta. E ele então vai falar, esse juízo ainda vai ser bem diferente do anterior, porque ele vai ser em fogo. Os céus vão passar com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão em brasas. Vai pegar fogo em tudo. Vai pegar fogo em tudo. Os elementos do céu é tudo, vai pegar fogo. E ainda vai falar assim, sabe a terra e os que estão sendo construídos nela, os prédios, os carros importados, as grandes empresas, as fazendas, sabe? Tudo isso aí que existe, também nesse dia, quando Jesus voltar, vai ser tudo pego fogo.
Vocês estão achando que vão negar aquele aquele juízo que foi feito em água? Vem um ainda que vai ser muito mais destrutivo. Porque o da água só destruiu o planeta, as coisas aqui do planeta Terra, e nem destruiu o planeta. Algumas coisas, as vidas, mas o planeta preservou. Agora Pedro está falando, vai vir um que vai acabar com todo o céu e fazer com que a terra também, os elementos, sejam abrasados, para então surgir novos céus e nova terra. Pedro está querendo lembrar para eles, olha, não dê ouvido para essas pessoas. Tem um juízo muito forte que está chegando, ele é final, ele é terrível, ele é grandioso, ele vai ser tenebroso, vai ser temeroso e vai acontecer. Porque os profetas do Velho Testamento falavam da segunda vida de Jesus, falavam até mais do que a primeira. O Novo Testamento, se você tirar somente 2ª e 3ª João e Tito, todos os outros livros falam da volta de Jesus, demonstrando a importância desse dia, desse juízo final, desse julgamento que Jesus vai trazer ao mundo de forma abrasadora. Mas eles estão negando, eles querem negar isso, porque não querem passar pelo juízo. E assim, meus queridos, somos nós. Se nós não aprendermos acerca das coisas em que a palavra de Deus está falando e lembrarmos ao nosso coração que um dia vamos prestar conta de tudo, a tendência do nosso coração é querer viver segundo as nossas próprias paixões. E o que estava acontecendo nessa igreja era isso. Pedro está falando, gente, está aparecendo gente no meio de vocês aí com essa verdade, não dê ouvido para essa turma, não dê ouvido para essa galera. Não dê ouvido para essas pessoas. Vai vir um julgamento. E ele lembra o que Jesus já falou, o que Paulo já falou, vai ser como um ladrão, como ninguém espera. Quando assustar, estará acontecendo. A trombeta tocou, Jesus apareceu. A gente pode estar conversando aqui agora e daqui a pouco toca a trombeta, acabou. E é interessante, que Pedro não fala, mas aqui a gente pode encaixar as palavras de Paulo e o livro de Apocalipse. Porque Pedro aqui vai falar então desse dia que vai pegando fogo, que vai sendo destruído. E a Bíblia nos fala que nesse dia só vai ter 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo são os salvos e remidos, lavados. Ou os que vão voltar com Jesus, né? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Fala justamente de que os mortos ressuscitarão e depois nós seremos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a primeira turma, mas Apocalipse 6 vai falar de uma outra turma, que são reis, que são presidentes, que são governadores, que são ricos, que são poderosos, que vai estar vendo tudo isso acontecendo e vai estar falando, monte caia sobre nós, a morte vem até nós. Vai ter um grupo desesperado, só vai ter 2 grupos. A pergunta é, qual grupo que você vai estar? Qual grupo que você e eu vamos estar nesse dia? Só tem 2. E se você talvez pense assim, eu vou estar naquele grupo que depois que passar isso, eu vou na próxima oportunidade. Não tem base bíblica para isso. Não tem base bíblica para isso. Jesus voltou, acabou. Jesus voltou, acabou. Agora, por que esses 2 grupos se diferem? Por que um se desespera? Porque todos vão estar vendo tudo pegando fogo, tudo sendo destruído, tudo sendo acabado, tudo sendo eliminado. Por que tem um grupo que vai estar feliz e um grupo que vai estar desesperado, desejando a morte e não tendo ela mais? Porque sobre esses que Apocalipse 6 fala que estão desesperados, os juízos estão vindo sobre eles naquele momento. Eles estão diante da agora do juiz e ele está agora aqui para prestar conta e para cobrar dele. É o dia da destruição dos homens ímpios. Agora, por que o outro grupo vai estar feliz e vai estar alegre, vai estar remido e vai estar hilariante, vai estar super contente? É porque a tempestade do juízo, da cólera de Deus para essas pessoas já foi lançado lá na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Lá em Jesus, ele já recebeu a cólera de Deus para que não viesse nenhum tipo de cobrança para você nesse dia, mas somente o seu galardão guardado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Será um dia extraordinário. Para alguns, será um dia terrível para outros. Qual desse grupo você e eu fazemos parte? É muito importante a gente ter certeza disso. Ter certeza, confiança, alegria. E aí Pedro, ao falar todas essas coisas, ele vai falar assim, acerca de tudo. Olha, ele está falando que Jesus vai demorar, e Jesus não vai demorar não. Tem uma razão do porquê ele ainda não voltou.
Pedro vai falar, porque ele é longânimo. E aqui ele não está pregando a salvação universal não, tá? Quando ele fala, esperando que todos se arrependam, que o arrependimento chega até todos. Lembra que ele está escrevendo para crente, que ele está escrevendo para irmãos das províncias romanas, ele está escrevendo para a igreja, então ele está falando, ele está esperando que vocês que estão dando ouvidos para esses falsos profetas e desviando-os do seu caminho, ele está dando oportunidade para vocês se arrependerem e voltarem atrás e consertar o caminho. Ele está falando para a igreja, ele está falando para os escolhidos. Porque senão, se for uma salvação universal, então vai contraditório ao versículo anterior que fala que o dia do juízo é o dia da destruição dos homens ímpios. Então tem homens ímpios que vai ser destruídos sim. Ele não voltou ainda porque ele está sendo longânimo. Ele não voltou ainda, por exemplo, sabe por quê? Sabe por quê, pastor Jean? Porque ele está aguardando para trazer, por exemplo, para os seus filhos, a restauração e a salvação na vida deles. Sabe por que ele não voltou ainda, meus irmãos? Porque tem muitos servos deles, do Senhor, tantos anos de ministério, que está passando por luta e dificuldades agora, sendo atingidos, apedrejados, precisando realmente ser erguido novamente do Senhor. E Deus está falando, eu estou dando tempo para você, dando tempo para esses insubordinados que estão te atingindo, para que eles se arrependam, para que eles voltem atrás, para que vocês sejam curados, tratados, restaurados e venham morar comigo por toda a eternidade. Eu estou dando a oportunidade porque nessa manhã, guardada, escolhida pelo Senhor, tem corações aqui que estão fora, que estão longe, que estão frios, que estão distantes, que estão sem caminhar, sem no reto caminho, conhece a verdade, mas está fora do padrão que a Bíblia estabelece. Deus está dando essa oportunidade até hoje, por isso que Ele não voltou ainda para dizer, meu filho, eu estou aguardando, vem, se arrepende, volta para mim. Vem para os meus caminhos. E para que fosse conquistada essa longanimidade, essa paciência de Deus para conosco, que terá fim, que é no dia da sua volta, aconteceu algo muito forte. E nós precisamos lembrar. Pedro não está falando aqui diretamente, mas eu posso dizer para vocês que ele com certeza pensa nisso também. Porque ele está falando acerca de um Deus misericordioso, de um Cristo misericordioso, que está aqui esperando, que está aqui tendo paciência até determinado momento, e ele tem mesmo esta paciência, porque Hebreus 12:2 fala assim, olhando firmemente para o autor consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, deixa eu só te lembrar uma coisa, nos lembrar uma coisa. Quando Jesus estava lá na cruz, quando Jesus pediu a Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele estava lá sentindo tanta dor, sentindo tanta cãibra, sentindo no seu físico a cólera, a ira de Deus sobre a vida dele por causa dos nossos pecados, ele só suportou isso porque ele olhou lá na frente e viu você. E suportou para te dar a oportunidade de você hoje restaurar a sua vida com o Senhor Jesus Cristo, a sua comunhão e a sua responsabilidade para com a sua palavra. Lembre-se que lá na escuridão e nas trevas, ele teve que clamar a dor, a cobrança, a cólera, a tempestade de Deus sobre a vida dele foi tão grande, que ele cita o Salmo 22, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Você viu que houve silêncio, Deus não responde, não vem uma voz do céu, não acontece nada. A questão de alguém, de Deus Pai, responder quando ele clama, por que me desamparaste? Mas o silêncio de Deus para o seu filho naquele dia, grita aos nossos ouvidos no dia de hoje, porque Ele está falando ao seu coração, ao meu coração nesta manhã, eu desamparei o meu filho naquele dia, para não desprezar o seu coração nesta manhã. É isso que Deus está falando. Eu desprezo o meu filho, eu jogo a minha ira no meu filho, para que você não a tenha sobre a sua vida, mas receba de mim a restauração, o perdão, a salvação. Aproveita essa oportunidade. Pedro então vai falar de tudo isso, vai falar como ele é longânimo, aproveita, as coisas vão ser destruídas, não perca essa oportunidade, tente como salvação essa longanimidade do Senhor. Lembra que o apóstolo Paulo já falou isso, falou em todas as suas cartas, tem coisa que é difícil de entender, e aqui eu fico muito grato a Pedro, né? Se ele achava que o que Paulo falava era difícil, eu fico feliz. Tem umas coisas que eu acho difícil também no que Paulo fala. Né? E vejo muitos pregadores falando isso também, falando, realmente tem umas coisas que é meio complicado. Pedro também achava. Só que ele vai falar o seguinte, só que tem uns que acham isso difícil,
E ao invés de procurar conhecer qual é a verdadeira interpretação, deturpam. E ao deturpar, aprende algo errado, ensina algo errado, e é um prejuízo para a igreja do Senhor. Não deturpe. Eles estão fazendo isso para a destruição própria da vida deles. Mas vós, irmãos amados, prevenidos como estáis agora, acautelai-vos. Não seja arrastado pelos erros insubordinados que vão fazer com que vocês descaiais da vossa firmeza. Não! Aí Pedro vai dar então a solução, e aqui a gente caminha para o final, porque de tantas coisas ricas desse texto que se pode falar, tem algumas poucas que a gente já pode usar de aplicação, e que é suficiente para a gente poder renovar a nossa comunhão com o Senhor. Pedro é um pregador, Pedro é um pastor nato. Pedro, ele representa um pouquinho de nós, se a gente olhar para a vida dele. Nós temos um pouquinho de Pedro, né? Ele é muito explosivo, fala sem pensar, anda, cai, sobe, cai, desce, escorrega. Ele tem uma vida assim cheia de altos e baixos. Mas Pedro, depois que antes de converter, ele teve medo de ser preso, ele teve medo de morrer, ele negou Jesus, mesmo falando que não ia negar. Mas depois que ele restaurou a sua vida, como João 21 nos mostra, depois que Deus restaurou a vida dele, Pedro agora não tem medo de ser preso, e ele foi, não tem medo de ser chicoteado, ele foi, não tem medo da morte, porque Jesus falou para ele, você vai ser morto, você vai morrer por mim, você vai me glorificar com a morte, ainda vai ser crucificado. Ainda vai ser crucificado. Pode ficar tranquilo que esse dia vai chegar. Pedro agora passa a ser um servo de Deus, usado pelo Senhor, onde ele passava, paralítico andava, orava por morto, ressuscitava, pregava com autoridade, não tinha medo de mais nada, porque ele restaurou, renovou, se converteu, cuidou no Senhor da sua vida em Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Redentor. E aí então ele vai aplicar algumas coisas e vai falar assim, meus queridos, de tudo que está acontecendo, sabendo que o juízo vai ser grande, sabendo que ou você vai estar com Cristo ou não vai estar com Ele, sabendo que ou você vai para o céu ou você vai para a morte eterna. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês estão sendo previamente avisados sobre essas coisas, então faça algumas coisas importantes. E ele vai fazer, e ele vai nos dizer isso quando ele diz assim, crescei no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ainda vai falar assim, ó, ande como quem ande, também tem uma vida piedosa, continue, sabendo que essas coisas vão acontecer, ande de forma piedosa, trabalhe para o Senhor, apresse o dia do Senhor. Mas como é que eu vou apressar o dia do Senhor? Pregando o seu Evangelho, porque a partir do momento que o Evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. Então apresse o dia do Senhor, pregando acerca de Jesus Cristo, conheça acerca de Jesus Cristo, renove a sua vida de Jesus Cristo. Essa é a instrução que Pedro vai dar. E como é que nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Aí a Igreja Luz entra. Aí a Igreja do Senhor em outros lugares entra. Onde nós, como corpo de Cristo, devemos gastar tempo aprendendo acerca do Senhor na sua palavra. Aqui na Igreja Luz existem umas maneiras disso acontecer. Tem a Escola Bíblica para a Vida, tem as salas, tem o Trilho Luz, mas também tem as nossas candeias e grupos de discipulado. Esses pequenos grupos que se reúnem com o intuito de pastorar um ao outro, compartilhar a sua fé e da sua vida, compartilhar das suas experiências, compartilhar das suas necessidades e das suas orações, e dos seus pedidos de orações. Então, para crescer no Senhor, se você está aqui nessa igreja e quer continuar aqui, oportunidade não falta. Aproveite essas oportunidades. Cresça no Senhor. Sai daqui da feira, vai conhecer as banquinhas. Você não faz parte da candeia, não? Vai lá, fala comigo, eu vou estar lá. Eu vou arrumar uma candeia para você. Já chegou um irmãozinho para mim hoje e falou assim, Janô, eu queria depois do culto falar com você. Eu falei, pois não, meu irmão, o que é? Líder eu não vou ser não. Né, Leandro? Cadê o Leandro? Cadê ele? Cadê? Perdi. Ah, tá ali. Líder eu não quero ser não, mas eu queria abrir a minha casa. Lá pode ser uma candeia? Eu falei, oh, glória a Deus, já tem uma casa. Como é que podemos então crescer no Senhor? Vem para a igreja. Vem à noite para a igreja. Vem à noite para a igreja. Você só tem um domingo para vir. O resto da semana é todo seu. Aparece, venha. Venha aprender do Senhor. Venha para a escola, vai para as salas, venha para a candeia, participe do grupo discipulado. Oportunidade para que você não falta. Então a pergunta que faço final para vocês é, repetindo o que foi falado lá atrás.
qual grupo você e eu vamos pertencer no dia que Jesus voltar? Os que vão subir ou os que vão desejar a morte? Você tem certeza da sua salvação? Tem alguém aqui que não tem certeza que vai para o céu? Tem algum coração que está aqui nessa manhã e fala assim, se eu morrer eu não sei se eu vou para o céu? Não vai embora com essa dúvida, não. A vida pode acabar hoje, de duas maneiras. Jesus pode voltar, mas nós podemos morrer. Você teria coragem de falar, eu não tenho certeza da minha salvação, eu queria que você orasse por mim. Você teria coragem de assumir isso agora? Você teria coragem de falar assim, eu quero ir para o céu. Até hoje eu tinha essa dúvida, mas hoje eu entendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu quero ir para o céu. Você teria coragem? Não vai embora sem manifestar isso, não. Não vai embora sem não. Tem presbíteros, tem líderes, tem pastores, tem muitos homens aqui para acompanhar a sua vida, para orar por você. Não perca essa oportunidade, não. E aos demais irmãos da igreja, a palavra também é para nós. A palavra também é para nós. Vamos consertar a nossa vida. Vamos consertar o nosso coração. Vamos botar as coisas nos eixos. Vamos participar daquilo que a igreja tem oferecido para crescer no conhecimento do Salvador. Vamos nos arrepender dos nossos erros. Vamos nos arrepender das nossas falhas. Cresça no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória no dia de hoje e para o dia eterno. Amém.